sou a Juni e aqui no canal eu falo sobre dramas, doramas e livros muito bons. Mas às vezes também tem mini vlogs aqui, o que não é o caso hoje, mas tem, então fica por aí, tá bom? No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês as minhas leituras de... A gente tá em agosto, né? Então, junho, julho. Minhas leituras de julho. Só que o que acontece? Eu ainda tô bem inchada. No vídeo anterior eu falei pra vocês que eu fiz a extração de um siso e só fazia 5 dias no vídeo anterior. Agora já faz 7 dias. Só que o que acontece? Ainda tá meio inchada e eu ainda tô tomando medicação. Então minha boca ainda tá um pouquinho fechada, eu ainda tô com um pouquinho de dificuldade pra abrir, pra falar. E com medo também, sabe? Que dá um repuxadinho. Mas eu queria muito compartilhar com vocês as minhas leituras do mês passado, porque eu li bastante mesmo pelo Kindle, o que é uma novidade, porque levou muito tempo até eu me acostumar com o Kindle. Por que levou muito tempo para mim me acostumar com o Kindle? Eu sempre fui muito apegada ao livro físico, sabe? Ter que pegar no livro, sentir a textura do livro, sentir a textura das páginas, do cheiro do livro. Então eu era muito apegada a isso e levou um tempo até eu me acostumar, não me desapegar, mas gostar também, pegar o jeito de ler pelo Kindle. Mas aconteceu, demorou, mas aconteceu. E aí, eu percebi que mês passado eu consegui ler muitos livros pelo Kindle. Na verdade, eu só li um livro físico, de verdade assim, físico, que foi Orgulho e Preconceito, eu reli. E todos os outros livros que eu li foram pelo Kindle. Então eu tô muito feliz que eu tenha tido essa evolução como leitora, porque sabemos que nem sempre dá pra gente comprar todos os livros físicos que a gente quer. Às vezes é muito legal, porque eu acabo lendo o livro pelo Kindle e aí eu percebo que não era um livro que eu gostaria de ter na minha estante, porque não faz muito sentido pra mim. E às vezes eu leio um livro pelo Kindle e percebo que aquele livro é muito bom, eu quero muito ter ele na minha estante, poder tocar nele. Então eu vou lá e compro. Então eu acabo não comprando livros por impulso. Então tá me ajudando bastante. Agora vamos às leituras. Primeiro livro foi esse aqui. Esse livro aqui é da Carita Dias, Promessas Sem Coração. Esse livro é o seguinte. Eu conheci a escritora lá no Instagram. Aí ela disse que ia lançar o livro dela. E ela estava mostrando todo o processo de fazer a criação da capa. Ela que desenhou, ela que fez tudo. E quando ela lançou a sinopse, eu fiquei muito segura de que era um livro que eu gostaria de ler. Por quê? Me deixou muito curiosa. Porque ela falava que era em um universo que parecia muito One Piece, sabe? O anime, a série. E era com a troca literal de corações. Vocês devem estar se perguntando, como assim a troca literal de corações? Foi justamente isso que atiçou a minha curiosidade, além da capa. Por quê? Conta a história de uma princesa e um príncipe que são destinados desde criança muito apaixonados um pelo outro. São, muito apaixonados um pelo outro, o primeiro amor um do outro. E aí, eles são prometidos um ao outro. Só que com o passar dos anos, eles ficam anos e anos escrevendo um pro outro, se correspondendo através de cartas. Só que chega um momento em que as cartas param, tanto do lado dela quanto do lado dele. E aí acontece um grande desentendimento. Nesse meio tempo, ela se relaciona com um outro rapaz, o Dorian, e já tem resenha aqui no canal sobre esse livro, tá? E aí, ele acaba enganando ela. E o príncipe não sabia de nada disso, estava na guerra e tudo mais. No dia do casamento deles, ela percebe a grande besteira que ela fez, mas meio que não tem mais como ela voltar atrás, tá tudo errado, tem toda aquela inocência ao redor dela. E acaba que o Dorian vai embora com o coração dela, engana ela e vai embora com o coração dela. E ela precisa ir na busca pelo próprio coração. Então, o livro gira em torno disso. Não só do relacionamento entre Simas, que é o príncipe, e Elisabel, que é a princesa, que é enganada, mas também sobre as questões de relacionamentos errados que a gente tem, ou de ilusões que a gente tem, ou de coisas e afirmações que as pessoas falam pra gente, a gente acaba acreditando que a gente não é capaz, que a gente não é importante, esse tipo de coisa. E aí eles embarcam em uma aventura para achar o coração de Elisabel que foi roubado.
Só que o que acontece? Ela acaba percebendo que, apesar de tudo, toda a decepção que ela fez o Simas passar e sofrer, ela o ama e o Simas também. Então a história é muito legal, porque além disso tudo, ainda é no universo que lembra muito o One Piece. Então, se eu tivesse que dar uma nota para esse livro aqui, seria de 5 estrelinhas eu daria 4. Não daria 5, porque eu acho que eu esperava um final onde fosse mais detalhado sobre o relacionamento deles e mais detalhes. Mais detalhes do livro. Próxima leitura, deixa eu ver. Como é no Kindle, eu preciso sair e voltar pra mostrar aqui a capa pra vocês, né? Mas vou mostrar. A próxima leitura que eu fiz no mês passado, que também foi pelo Kindle, porque eu disse que eu li bastante pelo Kindle, né? Foi Corações em Código Vermelho. Corações em Código Vermelho, preciso dar aqui um alerta pra vocês. Coração em Código Vermelho, eu comecei a ler ele porque eu queria ler um livro bem assim, rápido. Um livro rápido pra mim começar uma nova leitura. Eu queria ler vários livros no mês, rapidinhos, e não queria ler livros que tivessem continuidade, sabe? Eu queria um livro que tivesse início, meio e fim e só. Só que aí o que acontece? Corações em Código Vermelho foi um livro em que começou pra mim muito, muito bom. E no meio que se perdeu e no final eu achei sem graça. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele também está disponível na Amazon. Corações em Código Vermelho conta a história. Agora eu não tô nem lembrada mais o nome da personagem, nem do personagem. Mas enfim, conta a história de uma médica residente e um médico mais experiente, mais velho, que há anos atrás eles tiveram um encontro. Ela teve muitas tragédias na vida e perdas, como a perda da mãe, abandono do pai. E ele teve a morte da esposa dele, da primeira esposa dele. Então ele meio que se fechou por muito tempo e focou só na carreira. E ela estava muito focada em ser residente, passar pela residência e ir estudar fora do Brasil. E a história se passa em São Paulo. Só que aí o que acontece? Acontece um acidente na rua, batem no carro dela, ela chega pé da vida no hospital e dá de cara com o médico. Ela acha que foi esse médico que bateu no carro dela, mas na verdade foi o irmão gêmeo dele que bateu no carro dela, que ele é um irresponsável maluco, bonitão também, e aí ela acaba confundindo isso. No fim das contas, desde o primeiro momento em que ele vê ela, ele fica loucamente apaixonado por ela e já dá assim, várias indiretas pra ela de que tá muito afim dela. Então fica aquele flerte deles dois, aquela coisa, mas ela fica bem pé atrás, não sei o quê. Quando eles realmente começam a ficar juntos e decidem ficar juntos, ele não tem tipo dúvidas de que não quer ficar com ela, ele é bem direto, até porque ele é mais velho. Mas ela não quer contar pra ninguém, porque os dois trabalham no hospital, não tem nenhuma cláusula que fale que os funcionários podem se relacionar, mas meio que fica em aberto, meio assim que todo mundo sabe que isso não é pra acontecer, não pode acontecer, mesmo que não esteja em contrato. Só que aí eles se relacionam, aí tem um cara super invejoso que fica tentando estragar a residência dela, a vida dela, aquela coisa bem clichê. E no fim, acaba que ela quase vai de arrasta, por causa de um filho de uma paciente que tenta se vingar lá do hospital, não sei porquê, e contamina a água do hospital. E aí todas as pessoas, pacientes, médicos que beberam dessa água vão quase de arrasta. E aí ele percebe que quer passar o resto da vida dela. Nesse meio tempo, ela passa na residência e ela fica bem pé atrás se vai ou não, e ele vai junto com ela e no final tem um pedido de casamento. Então é uma coisa rápida, clichê, e que, por mais que eu tenha gostado do livro, não é um livro que eu daria nota 5. Mas se você quer ler uma leitura que é super rapidinha, bem clichê e gostosinha de ler, tá aqui. Se eu tivesse que dar uma nota de 5 estrelinhas, não daria de 5 estrelinhas, daria de 3, porque eu acho que poderia ter desenvolvido mais os personagens e a história.
achei. Mas como era uma leitura rápida, então tá valendo. Próxima leitura, eu já mostrei 2 livros, né? Então, eu nem contei quantos livros eu li nesse mês de julho que passou, mas eu li bastante. Perdida, da Karina Risse. Perdida, da Karina Risse é um clássico. Todo ano eu acabo relendo ele de novo. Só que aí eu achei ele gratuito na plataforma da Amazon, né, que eu assinei ao clube da United, eu não sei nem falar o nome. E aí eu peguei e baixei, tava lá gratuito, só Perdida. E eu não tenho o livro físico ainda, é meu sonho, tô completando minha coleção da Karina Risse. E aí eu decidi baixar ele de novo. Então assim, enquanto carrega aqui a capa, eu vou falar um resumo do que é. Mas eu acho que praticamente todo mundo conhece a história de Perdida, porque é um clássico de 2019, 18, 20, por aí. Perdida conta a história da Sofia Alonso, que é uma menina que foi morar sem querer, ninguém sabe exatamente como é, no tempo errado. E aí chega um dia que ela tropeça, cai e vai parar em 1830. E lá ela conhece o Ian Clark. Ian Clark é tipo meio que um fazendeiro criador de cavalos muito bem sucedido da época, que perdeu os pais muito cedo e teve que cuidar da irmã mais nova, que é Elisa. Elisa tem 15 anos. E aí ela se vê completamente perdida em um mundo muito diferente do dela, que ela tava lá em 2010, parece, agora eu esqueci, 2010, e do nada vai parar em 1830 com vestidos bufantes, pessoas falando muito bem e tudo diferente. O Ian abriga ela, leva ela pra casa dele, cuida dela e eles acabam se apaixonando. E aí a fada madrinha dela volta, leva ela pro futuro depois de várias situações, leva ela pro futuro. E aí ela tem que decidir entre ficar com ele no passado, em 1830, ou ficar no futuro dela. E é obviamente que ela escolhe ficar com o Ian Clark também. O cara lindo, maravilhoso, educado, tratava ela super bem, amor da vida dela. E eles se apaixonam à primeira vista, não tinha como ela escolher ficar no futuro, né? Enfim, a capa não carregou aqui, não consegui mostrar pra vocês, mas é bem conhecido, então vocês sabem qual é. Depois de meio coisa carregou. A próxima leitura que eu tive, esse livro vai ficar um pouco longo, né? Mas eu tô conversando com vocês e mostrando o livro, então vai dar tudo certo. A próxima leitura que eu tive foi essa aqui. É uma leitura, um romance cristão que, pra mim, foi uma leitura rápida, leve, mas foi muito divertida. Eu acabei rindo bastante com essa leitura. Não me arrependo de ter lido. E se eu tivesse que escolher entre Códigos Vermelhos, Corações em Código Vermelho e esse daqui, eu escolhi esse daqui, porque eu achei muito fofinho, muito divertido. Em caso de emergência, não invente um namorado militar. Uma comédia romântica de erros. Esse livro aqui, pra mim, de 1 a 5 foi 5 estrelinhas. Por quê? Conta a história do Josh Carter e da nossa protagonista. A nossa protagonista, ela é a clássica menina que, tipo, não tem como não se identificar com ela. Porque ela é da família, da igreja, não sei o quê. Só que ela tenta a todo custo sempre ser a pessoa certinha, mesmo fazendo escolhas erradas, sabendo disso, ela quer fazer tudo certinho. Só que tem uma tia e uma prima dela, que é o capeta em forma de pessoa, que fica perturbando ela e fazendo a famosa perguntinha: cadê o namoradinho? Quando é que vai namorar? Não sei o que lá, não sei o que lá. E no impulso ela acaba inventando uma grande mentira. E você já pode imaginar qual é. Ela inventa um namorado e ainda inventa o nome, que é Josh Carter, e fala que ele é um tenente que está no exército. Então ela diz que tem sim um namorado, não está solteira. Só que é mentira. Depois de um tempo, quem aparece na frente dela, na porta da casa dela? Um Josh Carter afirmando ser o namorado dela. Na verdade, todas as cartas dela foram enviadas pelas priminhas dela pro exército, endereçada ao Josh Carter, que elas achavam que realmente era o namorado dela, da prima dela. E aí ele recebe essas cartas misteriosas, começam a ler, e aí quando ele recebe a folga dele, vai atrás dela para descobrir tudo aquilo.
Só que o Josh foi um cara que foi muito maltratado no passado, abandonado pela mãe. E quando ele encontrou um melhor amigo e uma família que gostasse dele, meio que ele se sentiu enganado, porque a menina que gostava dele também gostava do melhor amigo e escolheu ficar com o melhor amigo dele. Então ele se sentiu traído, foi embora e entrou no exército pra meio que fugir. Depois disso ele nunca mais voltou a Portland. E aí, quando ele volta pra encontrar a nossa protagonista, pra ir no casamento do melhor amigo. Aí, a partir disso, o relacionamento deles vai acontecendo. A partir disso, o relacionamento deles vai acontecendo, eles vão se gostando. Então, é muito divertido, porque tem a parte em que ela amadurece, a parte que ele também amadurece como pessoa e como cristão. Então, é muito divertido. Então, se eu tivesse que dar uma nota para esse aqui, seria 5 estrelinhas. Esse aqui já é o terceiro livro, né? O outro livro que eu li, deixa eu ver se tá aqui. Claro que tá, né? Eu li no Kindle. Foi A Queda do Capitão. A Queda do Capitão, vamos lá. A Queda do Capitão apareceu pra mim e as pessoas estavam falando muito sobre livros rápidos, muito divertidos e nesse universo de esporte, essas coisas. E eu confesso que eu não sou uma pessoa que lê muito esse universo. Mas aí eu fiquei curiosa sobre o que se tratava, porque as pessoas estavam gostando tanto desse tipo de leitura. E aí eu acabei lendo esse daqui, A Queda do Capitão. Também foi uma leitura bem rápida, eu li muito rápido, mas não foi um livro que me fez virar a noite lendo. Mas eu consegui ler ele bem rápido, porque era uma leitura rápida. Mas é muito clichê. E se eu tivesse que dar uma nota de 5 estrelinhas, eu não daria. Eu daria de 3 estrelinhas. Faltou mais desenvolvimento dos personagens, mas a história mesmo assim é muito boa. E a química do casal é muito boa também. A Queda do Capitão conta a história de 2 melhores amigos não de infância, mas tipo meio que infância, meu ensino médio. E aí acontece uma situação em que o pai do protagonista rouba dinheiro lá de milhões de várias pessoas. E aí é descoberto e ele precisa achar uma culpada para dizer quem vazou os dados. E ele decide, o pai do capitão lá, que vai ser ela, a melhor amiga, porque vivia na casa dele e tal. Então ela leva toda a culpa. As pessoas humilham ela na escola porque acham que foi ela que vazou os dados e tudo mais. E ele não defende ela, porque ele precisa escolher um lado, só que ele não pode escolher o lado dela, porque ele só tem o pai como família. Mesmo estando muito decepcionado e sabendo de toda a verdade, ele meio que não consegue ir contra o pai dele, porque o pai dele meio que faz a cabeça dele psicologicamente, sabe? Então tem muito essa questão de pressão familiar, pressão psicológica, gatilhos. Então, se você tem muitos gatilhos, não leia esse livro. E aí, ele não fica do lado dela e ela fica muito arrasada, decepcionada e decide que nunca mais na vida dela quer ver ele. Só que aí, no futuro, o clássico clichê, ele acaba precisando dela, porque ele é capitão de hóquei, sofre uma lesão super grave no joelho. E quem é a fisioterapeuta que vai, a melhor fisioterapeuta da unidade que vai cuidar dele e que recomendam? Ela. E aí acontece que o alojamento dela pega fogo e ela precisa de abrigo. O pai dela, que é o capitão... É capitão que fala? Não. Treinador. Pede pra ele abrigar ela. Meio que obriga. Só que isso é contra a lei. Mesmo assim, ela vai. E eles acabam, depois de muita raiva, muito envolvimento, muita terapia intensiva por causa do joelho dele, eles acabam se aproximando, se pegando. Tem muito fogo nesse livro. Eles se pegam, eles não conseguem se evitar. E no fim das contas, eles acabam ficando juntos no final. É o clássico clichê. Então, é isso. Se eu tivesse que dar uma nota, já dei, e é isso. Essas foram as leituras que eu tive no mês de julho. Eu li bastante pelo Kindle até. Mas eu espero muito
que esse mês de agosto eu leia muito mais. Não só pelo Kindle, né? Já comecei lendo, eu já tenho até resenha aqui do que eu terminei de ler, que é Amor... Não, como é? Amor com aroma de canela? Não. Livraria com aroma de canela, que é da Pequena Cidade. E já tô lendo o segundo livro, porque eu já terminei de ler esse, né? Virei a noite lendo, já terminei de ler o primeiro e já tô lendo o segundo. E já tô esperando os outros chegarem pra me ler também. Então, me conta aqui. Se você tem o costume de ler pelo Kindle, me indica livros aí que sejam curtos, rápidos e gostosinhos de ler pelo Kindle. Ou recomendações muito, muito boas que vocês acham que se eu ler pelo Kindle eu também vou comprar físico. E é isso. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima.